sua Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia. Glórias a Deus. Se você puder ficar em pé, e se você não puder, pode ficar assentado mesmo. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, que esta palavra venha produzir em nós um resultado, ó Deus. Que esta palavra possa trazer fé para as nossas vidas. Que esta palavra possa trazer esperança para as nossas vidas. Eu peço, Senhor, a Ti, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é Vivendo da Fé. Meus irmãos, nós já ouvimos muitas coisas aqui neste dia, e nós estamos aqui recordando toda a obra que Deus tem feito através dessas portas que Deus abriu para pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, como nós lemos aqui, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É preciso, irmãos, acreditar em Deus. É preciso acreditar na palavra de Deus. E o que é que nós estamos vendo nos nossos dias? O esfriamento da fé. Nós temos visto que muitas pessoas abandonam a fé. Nós temos visto que muitas pessoas, elas se afastam da presença de Deus. Elas se distanciam de Deus, elas negam a fé. Se você entrar na internet, você vai ver muitas pessoas dando depoimento contrário. Pessoas que um dia foram pregadores, hoje não creem mais em Deus. Pessoas que um dia foram pastores, hoje não creem mais em Deus. Pessoas que um dia fizeram alguma coisa na obra de Deus e hoje já não querem fazer mais nada. Pessoas que um dia estiveram no meio do povo de Deus e hoje não estão mais. Por quê? Porque em algum momento eles deixaram de crer. Em algum momento eles deixaram de confiar. Mas a questão aqui é, se você quiser vencer neste mundo, se você quiser vencer na vida, você precisa ter, como Jesus falou, fé em Deus. Irmãos, quando nós acreditamos em Deus, quando nós acreditamos na palavra de Deus, quando nós confiamos no Senhor, nós temos plena convicção que no final tudo dará certo. Que no final o Senhor abençoará. Que no final o Senhor operará. E esse Espírito Santo, Ele está nos guiando nesta jornada, neste caminho, na presença dEle nós estamos. E aqui, irmãos, a chamada para o Evangelho, ela vem para aqueles que estão com o coração aberto, para aqueles que estão com a mente aberta, para aqueles que realmente têm vontade de estar na presença de Deus, vontade de servir a Deus. Nós, irmãos, temos que parar de olhar para quem não quer. Nós temos que olhar para aqueles que querem fazer o que Deus. A obra de Deus só é feita com
19. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. De primeira, os apóstolos não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo eles, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão as serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Irmãos, esse texto mostra a sequência daqueles que creram na ressurreição de Cristo. E está em destaque aqui uma mulher chamada Maria Madalena. Ela foi a primeira que viu Jesus ressuscitar. Ela foi a primeira que acreditou na ressurreição. Foi a primeira que chegou no túmulo. Ela estava na crucificação. Ela peregrinou com Jesus durante todo o seu ministério. Por quê? Ela tinha sido liberta pelo Senhor Jesus. Então, ela esteve com Jesus no seu ministério. Ela esteve com Jesus na cruz. Ela esteve com Jesus na sua ressurreição. E ela foi a primeira a dizer: Jesus está vivo. Ele ressuscitou os mortos. Irmãos, naquela cultura, uma mulher, ela só tinha destaque na ausência do homem. Se você ler a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, você vai observar que nessa cultura antiga, as mulheres, elas eram deixadas de lado em alguns momentos. Elas não eram colocadas em evidência. E até os dias de hoje, muitas mulheres são deixadas de lado. Mas eu aprendi lendo a Bíblia que na obra de Deus, irmãos, quem faz primeiro são as mulheres. Quem vai na frente são as mulheres. Quem o Senhor se revela primeiro são as mulheres. Se não fossem as mulheres, não existiria igreja. Se não fossem as mulheres, nós não teríamos tudo que você está vendo aqui. Porque pasmem vocês, mas quem sustenta a obra de Deus em quase 90% são as mulheres. Nós temos que entender aqui, a figura feminina na Bíblia representa a igreja. A igreja é uma mulher. O próprio Senhor Jesus, quando ele fala da igreja, os apóstolos falam da igreja numa figura feminina, como uma figura de uma noiva. Então, preste atenção nisso, irmão. Nós, como corpo de Cristo, temos que entender o papel da igreja. O papel da igreja é o mesmo papel da mulher. Irmãos, olha a comparação que é feita na palavra de Deus. Quando Deus se revela, quando Jesus aparece ressuscitado, primeiro para Maria Madalena, ele está mostrando para nós o seguinte: a obra dele tem que ser feita por quem está ali para buscar a sua presença. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser qualquer pessoa. Ali o Senhor Jesus vai se revelar. Então, se você está aqui hoje, como Maria foi para o túmulo para buscar Jesus, então pode ter certeza, Jesus ele vai se revelar a você. Jesus ele vai operar na sua vida. Jesus ele vai fazer coisas extraordinárias. Irmãos, milhares de anos se passaram. O mundo era assim. Somente os homens
lugares, em muitas denominações, continua sendo dessa maneira. Mas o que Deus fez? Deus, Ele levantou uma mulher para dizer para nós homens: eu posso usar quem eu quiser. Como as mulheres não tinham a oportunidade de ocupar os púlpitos das igrejas, isso estamos falando dos anos 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, onde até essa data de 1900 você não tinha mulheres pregando o Evangelho. O maior escândalo que existe é a igreja do Evangelho Quadrangular. Por que era um escândalo? Porque foi uma mulher que abriu as portas dela. Foi uma mulher que fundou. Então, quando as pessoas olham e falam: como é que você pode ser de uma igreja fundada por uma mulher? Então, da mesma forma, como é que nós podemos crer no Cristo ressuscitado se foi uma mulher que foi a primeira a ver Cristo ressuscitado? Então, irmão, aqui não é a questão se a igreja foi fundada por uma mulher ou por um homem. A questão é que a igreja é a noiva de Cristo, então ela é uma mulher, ela é o corpo feminino, a igreja de Deus. É isso. E qual é o escândalo? Que essa mulher chamada Inês Santo Macpherson, ela começou a pregar. Só que quando ela pregava, Deus operava. Ele curava cegos, levantava paralíticos, restaurava. Então houve um poder de cura divina no ministério de Aimee que era inquestionável. Onde ela chegava, os enfermos vinham, ela orava, ela abençoava e eles eram curados. Então multidões e multidões iam atrás dela, ao ponto, preste atenção, nós estamos aqui numa igreja considerada grande. Mas pensa no tamanho da igreja que a Igreja Santo Macpherson construiu e inaugurou no dia 1º de janeiro de 1923, lá em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Lá cabia 5.000 pessoas sentadas. Olha só, ela não fez igual a gente não, que vai fazer uma construção, fica a igreja suja, tudo cheio de coisa. Ela entregou, abriu a porta, todas as poltronas, tudo pronto. O dia da inauguração não tinha sujeira, não tinha nada. Inaugurou pronto, está de pé até hoje. Está lá, isso, irmãos, para as pessoas, como se nós, irmãos, para construir uma igreja aí de 3x4 é um sacrifício. O que fez isso acontecer? O poder de Deus. Quando você olha aqui para a primeira igreja do Evangelho Quadrangular do Estado do Espírito Santo, o que é que você vê? Poder de Deus. Nós, todos os homens e mulheres, todas as pessoas, ao longo desses anos que foram levantados, para que esta obra pudesse ser realizada, foi a unção do poder do Espírito Santo. Nós não temos poder, nós não conseguimos, mas o que diferencia o nosso trabalho? É porque nós vivemos pela fé. Nós acreditamos em Jesus. A nossa fé é simples. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, Jesus Cristo é o mesmo de hoje e Jesus Cristo é o mesmo eternamente. Então o mesmo Jesus que andou na Galileia é o Jesus que anda aqui no meio de nós hoje. É o mesmo. Essa é a nossa fé. E é por isso, meus irmãos, que nós continuamos pregando. É por isso que o Evangelho continua sendo levado. Porque nós continuamos acreditando, nós continuamos crendo, assim como Maria Madalena creu na ressurreição, a Inês Santo Macpherson creu na palavra de Deus para a vida dela, e essas portas estão abertas até os dias de hoje, em todo o mundo tem. Por que, irmãos? Foi a unção de Deus, a unção do Cristo ressuscitado. A mensagem que nós pregamos é simples, ela diz os 4 benefícios do Evangelho do Calvário. A nossa mensagem diz que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Nós não negociamos isso. Irmãos, tem lugares por aí que quando o fundador da igreja morre, a igreja fecha. Tem muitos templos que foram vendidos. Por que foram vendidos? Porque aquelas pessoas iam na igreja por causa daquele homem. Só que se você entrar em qualquer igreja do Evangelho Quadrangular no mundo inteiro,
você não vai ver a foto do pastor na fachada, você não vai ver o nome do pastor na fachada, mas você vai continuar vendo ali o significado que é: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo cura e Jesus Cristo voltará. E não tem detalhe, meus irmãos. A igreja, ela cresceu muito com a fundadora da igreja Santo Macfesto, mas eu tenho uma coisa para te contar. Ela cresceu muito mais depois que ela faleceu, depois que o Senhor recolheu ela e levou ela para o céu. Por quê? Porque a igreja não é a igreja da Inê Santo Macpherson, não é a igreja do pastor A, B ou C. A nossa igreja, quando a pessoa vem mostrar um vídeo e falar assim: você viu a sua igreja? Você não, eu não tenho igreja, graças a Deus, porque a igreja não é nossa, é de Jesus. Jesus é só nos usou para abrir. Então, irmão, se alguém estiver achando ruim com a igreja, ele tem que dar queixa na delegacia do céu, porque nós, irmãos, como seres humanos, jamais faríamos uma obra como essa, jamais teríamos condições de fazer isso. Mas o que nós fazemos? Vivemos crendo na palavra de Deus, vivemos pela fé, vivemos confiando em Deus. E agora, neste momento, Deus está aqui. É isso que é o bonito da obra de Deus, irmão, porque as pessoas foram, muitos partiram para a eternidade, mas a igreja continua funcionando, a obra de Deus continua funcionando. 100 anos no mundo, 72 anos no Brasil e 66 anos aqui, onde nós estamos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Fé. Fé. É de fé em fé. Por favor, me ajude a pregar. Diga para quem está do seu lado: é de fé em fé. É de fé em fé. É de fé em fé. Amém, igreja? Nós vivemos nesta visão. Fé em fé. E quando eu olho para vocês, eu continuo reafirmando e crendo: é de fé em fé. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor nos trouxe até este lugar. Irmão, não diminua a tua fé, deixa a tua fé crescer. Não diminua a tua busca do Senhor, deixa a busca do Senhor crescer. Deixa o Senhor manifestar poder sobre a sua vida. Deixa o Senhor te abençoar. Por favor, feche os seus olhos. Coloque as suas mãos na altura do seu coração. Louvado seja Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te peço, venha em direção a cada uma destas vidas. Venha, Senhor, e tome cada uma destas pessoas agora. Eu não sei o que elas têm passado, mas tu sabes. Eu não sei o que elas têm vivido, Senhor, mas eu te peço, venha de encontro a estas vidas agora. Senhor, venha de encontro a cada uma agora. Venha de encontro a cada homem. Venha de encontro a cada mulher. Comece a manifestar